Eu só ia perguntar, Alexandre, a questão da visão, né? Que ele fala que eu vi os mártires, assim, acho que você mudou o slide aqui, eu perdi a palavra certa. Mas a gente pode entender de alguma outra forma que não seja a visão mesmo, o sonho, ou sei lá, foi uma poesia. O que você acha? Quando fala visão, é visão mesmo. Ele estava É, sonhando de repente e teve um sonho diferente? Como é que foi isso? na tradição bíblica, o sonho em si é um tipo de visão. Quando eles vão falar de visões específicas, acabam utilizando a palavra visão, mas de maneira geral são a mesma coisa. Assim, o sonho que Jacó teve, por exemplo, ah, aliás, que o sonho que Jacó teve da escadaria que levava para o céu e os anjos subiam e desciam, por exemplo, isso pode ser considerado uma visão. Foi para ele, né, no texto, ele diz que foi uma visão que ele teve durante o seu sono. Os sonhos de José, por exemplo, que a gente estudou lá em Gênesis, eram prenúncios daquilo que aconteceria, né, posteriormente. Aqui em João, são visões. Como essas visões aconteceram, se foram momentos de êxtase ou se foi durante o sonho, a gente não sabe. O que a gente sabe é que na tradição bíblica, tanto sonho como visões fazem parte do mesmo elemento, eles não são coisas distintas. São canais, os dois são canais pelos quais Deus fala. Ô Alexandre, eu me recordo aí das igrejas pentecostais que falavam se referiam à questão da visão como um arrebatamento, do tipo, como se João tivesse sido abduzido e viu algumas coisas e quis contar sobre isso, né? Você acha que isso é totalmente desconectado com o original aí da Bíblia? Não, não é. Agora, isso não me preocupa muito, porque assim, um dos motivos é que a gente lê o texto bíblico também como literatura. E visões e sonhos são recursos literários para você transmitir determinada mensagem. Isso não quer dizer necessariamente que de fato isso ocorreu, mas são recursos literários que são usados. Se de fato ocorreu ou não, é uma outra história. O que importa é que a mensagem foi transmitida por essa via, por esse canal. Ah, Quando a gente se baseia, lê o texto bíblico baseado nessas interpretações de que as pessoas, diante de uma experiência estática que a gente fala, né, uma experiência de êxtase, seja no culto, seja no monte, seja orando, como alguns Quakers falam, né, que eles começam a tremer. Ah, Enfim, eu não duvido que isso possa acontecer. Eu só acho que a gente não precisa necessariamente interpretar o texto bíblico a partir dessas experiências que as pessoas têm. Porque eu não sei necessariamente se foi isso o que aconteceu com João. Porque eu não estou considerando aqui João como uma personagem histórica. Eu não estou questionando, mas eu também não estou considerando que ele foi uma personagem histórica. Estou dizendo só que eu considero como um recurso literário para transmitir uma verdade. Acho que é mais producente para a gente ler nessa perspectiva do que tentar fazer essa conexão. Mas, assim, o que muita gente diz hoje é isso, que as visões, que as revelações acontecem nesses momentos de êxtase. Eu não vou duvidar, mas eu também não vou dar, como o Daniel disse no começo aqui, não vou dar por fé sem que eu veja outras evidências. Aliás, essa é uma das recomendações que, que Pedro escreve em sua carta. E, e Paulo também escreve aos Coríntios, ou seja, se houver revelações, se houver visões, que a comunidade deve julgar. E essas visões e essas ah, revelações, elas têm que estar coerentes com o que tem sido dito, ensinado e experimentado pela comunidade. Você sabe que
É uma coisa curiosa o que você está falando, né? A Igreja Ortodoxa, ela olha com muita precaução essa questão de visão, de aparição, ou de qualquer outra manifestação, né? Os russos têm o costume de chamar tudo isso de preleste, né? Que no russo quer dizer ilusão espiritual, porque segundo a patrística, tudo que você precisa você já tem nas escrituras, no culto litúrgico, né? E no ensinamento dos padres. Então, assim, você não precisa de ter nada mais que isso, né? Eu acho que a pergunta do Leandro é bem pertinente, porque você tem uma série de coisas, né? Eu vi, Deus falou comigo, e eu que trabalho com o pessoal lá do Bola de Neve o tempo todo, Deus falou comigo, estava ontem em oração, Deus falou comigo, estava vindo para cá, Deus falou comigo, fui embora, Deus falou comigo, falei, nossa, né? Eu devo estar, assim, eu devo ser ateu, né? Então, mas é essa sensação mesmo. Acho que não é bem assim, essa questão de visão, aparição, e tem que ver o verbo também que ele usa, que acho que é teorê, que é o verbo que fala que é visão, né? A gente pode checar isso. Eu, particularmente, acho que nos dias de hoje, viu, Alexandre? Quando a pessoa fala eu tive uma visão, parece que dá um pouco mais de força nos argumentos dela. Né? Se ela falar que ela sonhou com alguma coisa, né? E se ela falar que ela teve uma visão sobre um determinado assunto, acho que tem um peso diferente, né? Mas eu não sei se no grego a palavra é a mesma. Agora também tem uma coisa, esses caras que falam, tive uma visão, tive isso, estão um pouco ligando para grego. E eu concordo com você. Esses caras estão usando essa terminologia porque quando eles dizem o senhor me falou, o senhor me mostrou, eu tive uma visão, você não pode questionar o que eles disseram. Eles se tornam vox dei, eles se tornam, vamos dizer assim, inquestionáveis porque eles tiveram acesso direto à fonte que é Deus. Por exemplo, nós aqui estamos questionando as coisas, nós aqui estamos perguntando, nós estamos eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas quando o cara chega e fala, o senhor me revelou, o senhor me mostrou, o senhor me falou, vai falar o que para ele? Isso é exercício de poder e é manipulação para mim. Então, assim, eu concordo com vocês, mas, principalmente por conta do texto bíblico, eu tenho... me reservo no direito não de questionar, mas de perguntar se aquela visão tem coerência com os ensinamentos bíblicos e com o que a comunidade está vivendo. Se não me engano, eu não vou me lembrar do texto agora, eu posso verificar isso para vocês. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, talvez é capítulo 9, eu não vou me lembrar, mas eu pego isso depois. Que ele fala assim, que alguns têm visões, outros têm profecias, e isso tem que ser colocado para discernimento na comunidade. Isso é Paulo aos Coríntios. Isso, então. Ele está dizendo o seguinte, Leandro, existe sim espaço na comunidade para visões e revelações e profecias, só que todas elas têm que ser colocadas sobre o crivo, ou sob o crivo da comunidade. A comunidade vai discernir se aquela visão, aquela profecia, aquela visão, ela é coerente ou não. Hoje é o contrário. Hoje a pessoa diz que teve uma visão e é a palavra final. Ninguém ousa abrir o texto bíblico de 1 Coríntios e questionar o sujeito. Porque você vai passar como incrédulo no meio da igreja. Incrédulo não, como rebelde. Rebelde. Esse mal da infalibilidade do profeta, que nasce bem lá atrás, lá com os egípcios, passa pelo Império Romano, chega no papado e ainda permanece nas comunidades eclesiais de hoje, é curioso, né? Como dizia um professor meu, as heresias se repetem, nada de novo. Verdade, Marcos. Elas só adormecem, como dizia um outro cara também que eu ouvi recentemente.